Então vamos lá, uma rápida explicação, a planilha é bem simples, tá? Aqui na parte do nome, por que que eu coloco o nome nas minhas? Porque eu administro os investimentos dos meus pais, dos meus filhos, o meu, então eu coloco para identificar a planilha, com qual planilha que eu estou mexendo. Usem somente as colunas que estão em branco, ok? As outras vão se preencher sozinha. Instituição, então aqui nessa primeira coluna vocês vão colocar o banco em que está, a corretora, enfim, nesse caso eu peguei, eu acabei de preencher, tá? Eu pré-preenchi só para vocês, para facilitar aqui. Então coloquei, por exemplo, Banco da Ecoval, o número da conta, tá? Eu faço questão de colocar o número da conta porque eu imprimo, sempre que eu atualizo eu imprimo, guardo num cofre, porque no caso de acontecer alguma coisa comigo, eu morrer, algum familiar que abrir ali vai saber aonde achar o meu dinheiro, em que banco que tá, qual o número da conta, tudo isso para facilitar no inventário. A descrição, então eu coloco, nesse caso, por exemplo, coloquei aqui um LCI do Banco da Ecoval, vencimento, quantos por cento do CDI paga, e aqui na primeira data, tá? Data da apuração inicial, eu preenchi uma data, vamos supor 1º de setembro, quando eu preenchi a primeira vez essa planilha. Então vamos supor que eu fosse lá essa LCI, eu tenha comprado 15 mil reais nessa LCI. Então ele dá aqui a participação, como esse foi a única coisa que eu coloquei na planilha, ele está dando que 100% de todos os meus investimentos são nessa LCI. E aí vamos supor que daqui 2 meses depois eu fizesse uma nova apuração, tá? Então coloquei aqui a data 1/11, por exemplo, e que essa LCI estivesse valendo 15.150. Então a planilha vai me dar qual foi a variação no período, ou seja, dessa apuração para a anterior, deu 1%, e desde o início. Aqui coincide porque foram só 2, tá? Mais uma coisa, eu coloco sempre o valor líquido. Por que o valor líquido? No caso da LCI, o líquido e o bruto se confundem porque não tem imposto, mas em outras não. Porque eu gosto de contar com aquilo que eu realmente tenho, né? Então não adianta eu colocar o bruto, porque quando eu precisar resgatar, eu vou receber menos do que o bruto que aparece lá quando tem incidência de imposto. Então eu já coloco o líquido porque eu sei que aquilo ali é o que eu realmente tenho, se eu for sacar é isso que eu vou receber. Aí vamos supor que depois de mais algum tempo você faça uma nova apuração, preencha a data aqui nesse campo, coloca a data que for e coloca o valor atualizado ali na data da apuração daquela LCI, vamos supor que já esteja 15.500. Então, o que vai aparecer aqui? Que desde que da última apuração para essa subiu 2,31% a variação. E desde o início, aí sim, vai lá, desde aquela primeira anotação inicial de 15 mil para 15.500, subiu 3,33%. E assim vai ser por diante, tá? Assim por diante, vocês colocam aí na planilha, tá? Ela tem outras colunas. Depois, a hora que terminar o último, que vocês vão ter que fazer é copiar essas daqui e ir jogando para as seguintes, se quiserem, tá? Além do campo de renda fixa, tem de multimercados, renda variável para ganho de capital e renda variável proteção. Então, ganho de capital, por exemplo, coloco ações, fundos imobiliários. Renda variável, coloco aqui, por exemplo, dólar, ouro, na proteção, né? Dólar, ouro, opções de venda, enfim. E aqui um total que vai aparecer, tá? Sem criptomoedas, porque eu coloquei um campo aqui embaixo separado de criptomoedas para quem tiver, e aqui então ele vai informar o total geral com as criptomoedas, ok? Então vamos aqui só dar mais um exemplo. Coloquei aqui, por exemplo, na XP, conta tal, tenho lá o fundo multimercado da Capitalo Capa. Vamos supor que na apuração inicial eu tenha investido 30 mil reais. Aqui ele já dá então que eu vou ter 33,3% em renda fixa e 66,67% em renda variável. Na apuração seguinte, vamos supor que esteja 35 mil reais, tá? Então ele já diz que passou a renda variável, aliás, o multimercados para mim passou de 66,67% para 69%, e a renda fixa caiu de 33% para 30,21%. Aqui a variação no período, 16,67%, que nesse primeiro caso coincide. Se depois for, por exemplo, para 38 mil, tá? Vai aumentar então a minha participação em multimercados, e aí nesse caso eu preciso fazer um ajuste, se eu não quiser que seja tão alto. Ajuste como? Me desfazendo um pouco de multimercado, comprando mais renda fixa. E aqui também a variação da última apuração para cá,
e também desde aquele início, tá? E no total geral, vai dar então aqui o inicial, quanto que eu tinha investimento inicial 45, foi para 50 na primeira apuração, isso quer dizer que subiu 11,44%. Na apuração seguinte foi para 53.500, então subiu 6,68 em relação à apuração anterior e 18,89 em relação àquela apuração inicial, tá? É isso, é bem simples, é só preencher realmente, colocam todas as linhas com todos os ativos que vocês têm, fundo multimercados. Ações, por exemplo, eu não discrimino cada uma das empresas, eu coloco ações simplesmente e o total que eu tenho de ações e assim por diante. É algo bem simples, não tem muito segredo não, tá? Qualquer dúvida é só me chamar.